Por que a fiel torcida do Corinthians é a melhor torcida do mundo? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu vos convido a uma reflexão pouquíssimo usual aqui nesse canal. Esse canal é devotado amplamente às questões teológicas, religiosas, do estudo da Bíblia, dentro de uma perspectiva adventista do sétimo dia. Mas hoje eu quero falar de um assunto que nada tem que ver com o universo teológico, bíblico, cristão, adventista, mas que é muito importante para mim como indivíduo, como pessoa, como ser humano. E aí eu me julgo no direito de usar aqui o canal para bater esse papo com você, que vai ter a decisão de me ouvir falar a respeito. Entretanto, eu não vou conseguir também escapar 100% de falar um pouquinho de teologia e discussões religiosas, especialmente porque tem muita gente me pedindo para comentar a lamentável postura do pastor Valadão em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia e tal e tal. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso no final do vídeo, tudo bem? Então suportem um pouco a minha loucura, como diria o apóstolo Paulo antes disso, tudo bem? E eu queria falar para vocês um pouco assim da minha experiência com a torcida corintiana, sendo membro da torcida corintiana e tentando entender por que a torcida do Corinthians é a melhor torcida do mundo. Vamos lá. Eu não sei se você está ciente do universo das discussões futebolísticas. Eu já adianto que eu não sou um nerd de futebol. Eu não sou aquele tipo de cara que conhece as escalações, os nomes dos jogadores, quem tá bem, quem tá mal, como é que não tá, nem no meu time, muito menos no time dos outros, tá? E assim, eu voltei a acompanhar o Corinthians, especialmente em 2023, então, naturalmente, agora que é um ano depois, eu já entendo um pouco, que inclusive a situação do Corinthians está bem mal, assim. Espero que 2024 seja um pouquinho melhor. Mas eu não sou o cara super nerd de futebol, não, tá? Entretanto, eu gosto de dizer que eu nasci na arquibancada, né? Primeiro jogo de futebol que eu fui ver num estádio do Corinthians na minha vida, eu devia ter 5, 6 anos de idade, tá? Inclusive, eu me lembro desse primeiro dia, a gente estava sentado no Pacaembu, atrás do gol, e eu era criança, né? Bem pequena mesmo e tal. E aí eu me lembro que acho que era um jogo de noite, tá? Uma quarta-feira à noite, algo do tipo. E eu me lembro de olhar no campo lá embaixo assim e ver os homenzinhos, né, chutando a bolinha ali, e até que eu percebi assim, ele veio, fez o gol e eu gritei, gol! E ninguém ao meu redor gritou gol. E o meu pai, as pessoas que estavam comigo começaram a dar risada, porque era gol do outro time, né, eu não entendia qual time era qual. Mas tudo bem, né, ninguém na fiel torcida brigou comigo, porque de fato eu era uma criança. E desde então, assim, na minha vida, eu fui em, sei lá, facilmente centenas de jogos do Corinthians, tudo bem? Contando aí os meus 43 anos de existência, que eu vou fazer agora no final do mês de janeiro de 2024. E, obviamente que é um pouco complicado a gente falar, assim, do nosso próprio time, da nossa própria torcida, especialmente com essa coisa de que a gente é a melhor torcida do mundo, porque é óbvio que, né, fica um pouco assim a impressão de que a gente está puxando sardinha para o nosso próprio lado. Mas em minha defesa, eu devo dizer que a torcida do Corinthians ela é muito respeitada, inclusive por rivais e adversários, como sendo uma torcida extremamente diferenciada. Tá? Existem, inclusive, alguns marcos históricos na história do Corinthians em relação à sua torcida, que são, inclusive, né, tema de documentário e de um monte de coisas interessantes, se você quiser buscar aí, caso você não saiba. Por exemplo, né, a gente tem a famosa invasão corintiana no Maracanã em 86, no jogo de semifinal, se eu não me engano, do Brasileiro, que foi assim, uma coisa extraordinária, né, segundo os relatos da época. E a torcida corintiana invadiu o Maracanã, a gente ganhou, acho que nos pênaltis, né, do Fluminense. Só que depois a gente perdeu o título para o Internacional, né, do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Mas esse é um marco assim, histórico da torcida do Corinthians, né?
Nossa, assim, celebrado, uma coisa absolutamente espontânea, extraordinária. Começou a chegar ônibus que não acabava mais no Rio de Janeiro, de corintiano, para assistir esse jogo aí. Também, né, a própria questão assim do Mundial de 2012 no Japão, se diz inclusive que esse foi um dos maiores deslocamentos de seres humanos da história recente, né, moderna, atual, enfim, contemporânea. Se eu não me engano, acho que foram 30 mil pessoas que saíram do Brasil para ir para o Japão ver o Corinthians jogar, né? Alguns falam 40 mil, mas eu acho que os números mais possivelmente reais estejam aí por volta de 30 mil pessoas. Que é uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Para ir literalmente para o outro lado do mundo ver um jogo de bola, né? E tal, assim. Mas esses fatos, assim, eles são pequenos para ilustrar uma coisa assim que é muito interessante, assim. Mais ou menos não importa o campeonato, o jogo do Corinthians que você vá. A fiel torcida estará lá e assim, tipo, gritando e cantando como se não houvesse amanhã. Uma coisa muito forte da fiel torcida, assim. Existem outras torcidas também que são muito apaixonadas pelos seus times, e, em geral, né? Você tem torcida, por exemplo, do Atlético Mineiro, também é uma torcida muito engajada nesse aspecto, famosa, né, em função disso. A própria torcida do Flamengo, né, que em tese até é um pouco maior numericamente do que a torcida do Corinthians, mas você tem também um fenômeno de que muitos flamenguistas, por exemplo, na região norte, na região nordeste, até torcem para mais de um time, né? Diferente um pouco do corintiano, que é um pouco mais fiel mesmo, como diz o nome, né? E tal, assim, é tudo muito interessante, assim. Mas uma outra coisa assim legal, né, para demonstrar um pouco assim a questão do peso da torcida do Corinthians é que muitos nomes gigantescos do futebol brasileiro reconhecem que jogar contra o Corinthians é uma parada pesada em função da força da torcida, né? Você já teve muitas pessoas, tipo, como Romário, enfim, etc., que dizem assim, cara, jogar contra o Corinthians é cabuloso. É pesado, né? Porque a torcida, ela cobra muito, ela incentiva muito, ela é muito forte, atuando no jogo mesmo, de uma forma absolutamente apaixonada, assim, por aquele jogo, né? E por que é assim? De onde vem essa coisa do corintiano, né? Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fui num estádio de futebol devia ser lá por 85, 86. Eu vi Birubiru jogar, eu vi todo o final dessa geração de 80 e pouco, assim, o Ronaldo Giovanelli, por exemplo, que é hoje apresentador de televisão, enfim, eu acompanhei praticamente toda a carreira dele como jogador do Corinthians, né? Eu lembro que ele tinha um ritual, e eu como criança adorava aquele ritual dele, né? Entrava no campo, aí ele batia o pé da chuteira na trave, depois ia para outra trave, fazia um sinal da cruz, ele tinha toda uma mandinga dele lá, sei lá o quê. E eu era muito fã do Ronaldo, assim, quando eu era criança, né? Depois eu acho ele um cara meio escroto, assim, em alguns aspectos. Mas, enfim, são questões assim, ou você morre cedo, ou você vive... Aliás, ou você morre cedo como herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão, né? Diz a lenda. E o Ronaldo, assim, era um cara que eu adorava, assim, quando eu era criança. Eu era muito fã dele, assim. Era um cara que eu tinha uma identificação gigantesca, assim. Até porque eu, quando jogava bola, e obviamente todo brasileiro jogou bola infinitamente na sua vida, na sua infância em especial, eu era um ótimo goleiro, e quando eu jogava na linha, eu jogava bem no meio campo. Tá? Tinha uma visão de jogo, tal, enfim. Bem características da minha personalidade, assim. Mas como eu sou um cara alto, tenho quase 1,90 de altura, né? Então eu era muito bom goleiro, assim, eu jogava muito bem no gol. Mas depois, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a tocar guitarra, e aí eu parei de jogar futebol, jogar videogame, e me dediquei unicamente às drogas, ao rock and roll e à mulherada, né? Até me converter, e aí o resto é história. Então eu acompanhei assim por muito tempo, né? E quando a gente é mais novo, quando a gente é mais criança, a empolgação da torcida assim, ela ainda cala mais pesado ainda no nosso coração, né? Porque se você for em qualquer jogo do Corinthians hoje, se você é um adulto, uma adulta, uma coisa do tipo, é muito difícil não se impressionar com a torcida do Corinthians. Mas quando a gente é criança, essa impressão ela sempre é muito mais forte, né?
Então eu fui criado assim nesse ambiente. Eu reconheço, inclusive, que esse ambiente tem muitas coisas ruins e negativas. Eu não glamorizo o universo do futebol. Eu não sou fanático por futebol. Eu era quando eu era mais novo, tá? Mas depois que eu me converti, em especial, eu abandonei em ampla medida o universo do futebol. Apesar de que tem uma história interessante, assim, tá? Eu me batizei no dia 11 de novembro de 2005, tudo bem? Era uma sexta-noite, um sábado. E no dia 13 de novembro, um domingo do ano de 2005, que acho que inclusive foi um campeonato que o Corinthians ganhou, eu estava no estádio Corinthians e Coritiba, eu me batizei na Igreja Central de Curitiba, tá? E o Corinthians e o Coxa iam jogar no domingo, e depois, acho que na próxima rodada, era a última rodada do campeonato, que o Corinthians foi campeão, se não me engano, eu não lembro direito, tá? Mas eu estava no estádio um dia depois de ser batizado na igreja, tá? Tudo bem? E faz parte, naturalmente, da minha personalidade, da minha história, da minha vida. Mas depois disso, assim, eu me afastei bastante. Eu fui, poucos jogos da minha vida, eu fui sendo adventista, né? Esse ano de 2023 eu fui um pouco mais, né? Eu devo ter ido em quase uns 10 jogos esse ano passado, né? Fui no Corinthians e Palmeiras, fui no Corinthians e Grêmio 4x4, fui em vários jogos aí esse ano, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto eu fui também esse ano, Campeonato Paulista. Bem legal, assim, bem interessante. Mas por que, assim, que a torcida do Corinthians é tão cabulosa, assim? E aí a gente tem que remontar um pouco a história do Corinthians e um pouco dos ideais que estão por detrás dessa história, né? E eu também não sou especialista na história do Corinthians, né? Mas é mais ou menos assim. Na época que o Corinthians foi fundado, em 1910, o futebol era uma coisa muito elitista. O futebol vem da Inglaterra, foi um jogo inventado na Inglaterra, inclusive o próprio hino do Corinthians diz, né? Do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre Altarneiras do Brasil, o clube mais brasileiro. E o esporte bretão, né? O esporte que vem da Bretanha, da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E o Corinthians surge para ser uma alternativa popular aos clubes de elite da época, né? Então, existiam outros clubes que tinham muito melhor estrutura financeira e grana e bola e rede e uniforme, camisa, não sei o quê. E o Corinthians era uma galera da ralé mesmo, assim, né? Do povo. E inclusive esperava-se assim que o Corinthians tomasse de goleada de todo mundo, né? Quando surgiu, porque se você é mais pobre jogando com um time mais rico, é natural que o time mais rico tenha melhores jogadores, mais bem nutridos, mas não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o pobre se lasca, né? Que a vida funciona assim. E se eu não me engano, o primeiro jogo que o Corinthians jogou oficialmente perdeu de 1-0, e isso foi visto como uma grande vitória, né? Em vez de tomar uma goleada, tomou só 1-0, opa, tamo aí! E isso era o início de uma história assim, que já tem 113 anos, 114 anos vai fazer esse ano, e que saiu ali de um início absolutamente meio tipo revolução operária, um pouco politizado. Inclusive o Corinthians tem uma certa relação com um certo esquerdismo, né? O André Sanches, o PT, o Lula. Sempre que eu vou na arena, assim, eu fico meio chateado de saber que o Lula que construiu aquela parada lá. Mas enfim, né? Fazer o quê? E tal, assim. E o Corinthians tem a própria ideia da democracia corintiana da época do Sócrates e tal, também era uma coisa que eles se envolviam meio que politicamente. E tinha uma coisa que, dentro do próprio clube do Corinthians, tinha um pouco, né, dessa coisa da democracia ali, deles controlarem ali quem ia jogar, quem não, a escalação, não sei o que, de uma forma meio democrática. Umas questões bem interessantes, assim. Mas o fato é que, por alguma razão, esse fato de ter um clube popular fez assim com que a torcida do Corinthians fosse composta, em ampla medida, de pessoas bem pobres, da camada mais baixa da sociedade mesmo, e que viam no futebol meio que o maior ápice de alegria, assim, de algum tipo de conquista, de algum tipo de relevância social mais ampla, né? Então era o nosso clube de nós pobres aqui jogando com o São Paulo, com o Palmeiras, com os caras mais ricos ali, entendeu? E a gente representando esse povo mais sofrido, mais zoado, mais complicado.
E por isso, assim, de alguma maneira, a torcida do Corinthians ela se tornou uma torcida não só assim muito numerosa, que também é o caso. Se diz aí que existem mais ou menos 40 milhões de corintianos, tá? É um número gigantesco, né? Por exemplo, no Brasil existe, sei lá, 2 milhões de adventistas no máximo. Se você pensar em 40 milhões de corintianos, tipo, você faz ideia assim, do tamanho que é essa instituição, esse negócio, né? E a questão não é só numérica, assim, porque a galera abraçou esse negócio desse time, assim, de uma forma louca e apaixonada, como, assim, tipo, a relevância da sua vida tá ali. Tanto que muito torcedor é assim, não só corintiano, obviamente de outros times também, mas, tipo, a galera fica ofendida se o cara do seu time perde um pênalti, perde um passe, perde do rival e tal, assim, é uma paixão muito louca, né, que o futebol influencia e exerce sobre as pessoas, assim, né? E que também pode ser explicado por muitos vieses, né? O futebol é uma coisa muito interessante, assim. Vamos tentar entender. Assim, primeiro de tudo, existe o fato de que o ser humano é corpo, então são habilidades individuais das pessoas que estão jogando. É correr, é pular, é dar carrinho, é cabecear, é dominar bola e um monte de habilidades pessoais que um indivíduo tem para ser um bom jogador de bola. E depois, características coletivas, né? Porque o futebol não é um jogo de 1 contra 1, não é tênis, né? Então, você tem que ter estratégia, você tem que saber dominar, lançar, defender, tirar a bola, defender, atacar, meio campo e tal. É um jogo muito interessante, na verdade, assim, o futebol, né? Então você também tem que exercer um monte de habilidades coletivas e estratégicas na hora de fazer a coisa acontecer. E por um outro lado também o futebol, ele é uma espécie de guerra civilizada, né? É uma forma das pessoas competirem, das pessoas medirem força e inteligência e um monte de coisa, mas sem matar umas às outras com bomba e tiro e facada e coisa do tipo, né? Então também é um certo substituto para guerra, né? A própria coisa assim, do clima dos tambores, das bandeiras, daquele rolê todo assim, é um negócio extremamente bélico e pesado, mas que ao mesmo tempo substitui uma guerra mais sangrenta por uma competição e tal. Também tem os seus lados negativos, né? A competitividade pode tirar o melhor do ser humano em alguns aspectos, mas também pode criar um monte de contexto ruim, inclusive essas noções de rivalidade, facção, torcida organizada, briga, morte, por causa disso, são questões bem complicadas, né? Eu me lembro, por exemplo, acho que foi em 88, teve um Corinthians e Palmeiras no Morumbi. A gente, só pra vocês entenderem, tá? A família do meu pai são 15 irmãos. Ele é o do meio, tem 7 mais velhos e 7 mais novos, contando homens e mulheres. E nós somos mais de 100 e tantos primos, assim. Todos têm muito filho, né? Meu pai mesmo, por exemplo, tem 6 filhos, né? E todos os outros têm daí pra cima. Então é uma primarada infinita, assim. E além disso, o meu pai, ele sempre teve time de futebol, né? Tanto na várzea quanto profissionalmente. Meu pai já foi dono de clube de futebol no Mato Grosso, profissional mesmo. Mas na várzea, antes também ele já teve essa experiência e tal. Então a gente, na época também, em 1988, o mundo era diferente do que é hoje, tá? A gente podia andar na caçamba do caminhão de caçamba aberta, tipo 50 negros na caçamba e vai que vai. Não tinha multa, não tinha porcaria nenhuma, entendeu? Inclusive nessa época não era nem obrigatório usar cinto de segurança, né? Só para quem lembra da loucura, né? Não sei como que a gente sobreviveu aos anos 80, né? Enfim, estamos aí. E aí o caminhoneiro levou a gente pro jogo, Corinthians e Palmeiras, e o meu pai não gostava que a gente fosse com camisa no estádio, porque o ambiente em torno do estádio era muito perigoso, né? Na verdade. Que era na época ainda que tinha 2 torcidas nos clássicos. Hoje não existe mais isso em São Paulo, tá? Hoje os clássicos são de uma torcida só. Então, se é o mando do Palmeiras, só tem palmeirense no estádio. Se é mando do Corinthians, só tem corintiano no estádio. Mas naquela época, não. Então era, sei lá, 80 mil pessoas, 70 mil pessoas, 50 mil pessoas num estádio, metade de verde, metade de preto e branco, e a hora que saía era um caos. E meu pai não gostava muito que a gente fosse de camisa de futebol. Beleza. E aí a gente combinou com o caminhoneiro buscar a gente, para levar a gente todo mundo embora quando acabasse o jogo. Beleza. Fomos pro Morumbi, entramos. O Corinthians perdeu de 2-0 essa porcaria desse jogo. Se eu não me engano, o Neto jogava no Palmeiras e fez gol nesse jogo aí. E tal. É um jogo bem famoso, inclusive. Eu não lembro se era Campeonato Brasileiro ou Paulista, enfim.
E aí, a gente na hora de ir embora, o cara do caminhão saiu para beber, levou o caminhão embora, não tinha celular na época, nós ficamos esperando ele lá, ele não foi embora, nós precisamos subir até a Giovanni Gronk, se eu não me engano, lá no Morumbi, para pegar o ônibus para cada um ir para sua casa. E tinha uns 2, 3 primos com camisa do Corinthians. Subindo, lá em cima, quase chegando no ponto de ônibus, passou 3 ônibus da Mancha Verde, os caras desceram com um pedaço de pau e deram porrada em todo mundo. Não em mim, porque eu era criança, eles me pouparam dessa também. Fui livre mais uma vez por ser criança no estádio de futebol, hein? Eu lembro que um tio meu tomou muita porrada dos palmeirenses, né? Então, é um ambiente bem ruim, na verdade, se você for parar para pensar. Excita um lado assim, do ser humano muito ruim, né? Mas o fato é que, de alguma forma, assim, a torcida do Corinthians, ela encarna alguns ideais assim, que também tem que ver com aquela ideia do pobre que quer vencer na vida, né? Que o futebol é uma das poucas coisas que um pobre pode se tornar milionário, de fato, no Brasil, né? O Brasil não tem, assim, essa mobilidade social maior como os Estados Unidos têm, né? Os Estados Unidos também são um país um pouco singular, por várias razões aí. E isso também não quer dizer um país totalmente positivo, muito pelo contrário. Mas o fato é que nos Estados Unidos pode haver uma mobilidade social um pouco maior do que no Brasil, porque tem mais oportunidades, o dinheiro vale um pouco mais, eles têm uma postura de business bem interessante e diferente. Mas no Brasil, um pobre se tornar rico, o futebol é uma das poucas alternativas, né? E o futebol mexe assim, um pouco com os sonhos, com a projeção assim, de que é você que está ali no campo, que é o seu time. E sei lá, de alguma forma a torcida do Corinthians, ela abraçou essa perspectiva de uma forma muito intensa e muito especial e se tornou aquilo que eles mesmos cantam, né? Um bando de louco por ti Corinthians, né? E assim, eu nunca fui torcedor de outro time, eu nasci corintiano e vou morrer corintiano, apesar de eu não ser fanático de futebol, mas eu sou torcedor do Corinthians. Pelo menos eu voltei a ser, né? Houve uma época em que eu deixei um pouco de ser, isso eu confesso para vocês. De 2008, será que foi 2008? Cara, eu acho que de 2008 até 2021, 2021, eu fiquei muito afastado do futebol. E eu acho que eu estou vivendo um momento pessoal assim de refletir sobre a minha vida e de tentar resgatar um pouco algumas coisas, né? E talvez até uma tentativa psicológica particular de voltar para um tempo onde a minha vida era mais simples do que ela é hoje. Então, talvez eu resgatar um pouco a minha identidade corintiana, pode ser que tenha que ver um pouco com isso. E eu estou bem feliz aí acompanhando o Coringão, esperando que o Corinthians viva dias melhores aí em 2024. Mas eu queria terminar esse vídeo falando assim um pouco da torcida religiosa, né? O Valadão, né? Acho que é André Valadão, o nome dele, se eu não me engano, fez uma publicação muito comum, né, entre evangélicos em geral, chamando o adventismo de seita, e isso causou uma baita comoção, assim, entre não adventistas e adventistas, e um monte de adventistas responderam aí a essas coisas. Muitas pessoas pediram para eu responder, e eu não vou responder, e esse vídeo nem vai ser tão percebido como resposta, porque o foco aqui é Corinthians. Mas talvez eu até possa pensar em responder depois, tá? Mas eu não estou com cabeça muito agora. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência com esse meu momento, tudo bem, gente? Mas assim, galera, existem muitas pessoas assim que tratam a religião um pouco como futebol, como torcida. E assim como o corintiano se projeta no jogador, e ele se valida ali, ele torce por aquilo ali, ele quer que aquilo ali seja vitorioso e ganhe, e seja validado, e seja vitorioso e tudo mais, existem pessoas assim no universo dos embates religiosos, das discordâncias, das discussões que há entre as diferentes pessoas, das diferentes tradições. Existe uma certa classe de pessoas assim que se comportam um pouco como torcedor de um time, assim, sabe? Fazendo da religião uma espécie de clube e torcendo pela minha contrária ao outro. E eu não estou dizendo isso que os não adventistas são assim contra nós, coitadinhos adventistas. Não. Há muitos adventistas que tratam as coisas um pouco nesses termos também. Como se nós estivéssemos num embate de times de futebol. E a discussão religiosa, ela não é isso.
as diferenças entre as percepções das traduções e das pessoas, elas não têm que ver com clubes diferentes, mas elas têm que ver com uma coisa muito complexa, assim, do fato de que a realidade ela pode ser entendida de múltiplas formas. A revelação bíblica pode ser entendida de múltiplas formas. E em função disso, as diferentes traduções não são diferentes times, mas de alguma forma representam diferentes mentalidades. No futebol, tem todo mundo a mesma mentalidade em função do esporte e dos objetivos do esporte. Na religião, as coisas são mais profundas e mais complexas, lidam com dilemas muito mais complicados do que o dilema do embate do jogo, né? Quando a gente trata com a religião, a gente trata com Deus, com o diabo, com a vida, com a morte, com ideais de vida enquanto não se morre, e discussões absolutamente gigantescas a respeito da graça de Deus, da lei de Deus, do pecado, da salvação, da perdição, de toda a estrutura da realidade do universo, por que as coisas são como são, e inúmeras dessas questões. E quando a gente entende os ideais de amor universal, de paz universal, de pregação universal do evangelho, a mentalidade futebolística, clubista, de uns contra os outros, ela não é legal. Não que não haja um espaço para a gente se identificar com determinados grupos e fazer embates no que tange a um clube de futebol, a discussões políticas ou questões de visões econômicas e um monte dessas questões. E isso também se reflete na religião, é natural, mas a religião deveria ser um pouquinho acima do clubismo, que tem muito a ver com sectarismo. E aí, nesse caso, o sectarismo existe dentro do adventismo, apesar de nem todo adventista ter uma mentalidade sectária, mas também ele é muito forte fora, né, dos limites do adventismo. E é muito lamentável assim, a gente ver posturas como do André Valadão. Assim. Uma pessoa obviamente ignorante da religião a qual ele ataca e que simplesmente ataca porque é outro time. Simplesmente ataca para jogar para a torcida, simplesmente ataca para ver se faz um gol em cima do outro, mesmo que o juiz tenha marcado falta e o jogador já caído no chão, sabe, coisa do tipo? Mesmo que seja para ganhar roubado. Porque no final das contas, toda essa discussão assim, de que o adventismo é seita tem muito a ver com isso, porque se o adventismo é seita em função dos seus defeitos, sejam eles teóricos ou práticos, toda a igreja é seita, porque todo mundo tem defeitos teóricos ou práticos, né? E pretender que o adventismo é uma seita e a Igreja Batista da Lagoinha não seja, é uma percepção absolutamente equivocada e falsa dos problemas que há em toda e qualquer religião, dada a complexidade do fenômeno religioso. E do fato de que as religiões, para manterem a sua identidade, acabam se cercando de determinadas percepções e atacando as demais para defender o seu nicho, ou para defender a sua seita. E todo mundo acaba funcionando de uma forma um pouco parecida. E a gente que quer discutir e entender essas coisas num nível maior deve evitar o pensamento sectário e clubista na hora de identificar essas coisas. Não é que o adventismo não possa ser acusado e atacado, claro que pode. Como o adventismo também pode atacar e acusar. Mas os termos em que esse embate acontece, na minha visão, não pode ser parecido com torcedor de clube de futebol. Beleza? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.